Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar de alguns exemplos práticos de função exponencial. Esses exercícios específicos não estão na apostila, ok? Então são exercícios que eu selecionei aí para vocês, certo? O que nós estamos lá em função exponencial? Nós fizemos uma revisão de potência, depois vimos notação científica, depois entramos aí na definição do que seria uma função exponencial, relembrando, a base é sempre aí um número maior que zero e diferente de 1, tá? Então, para ser uma função exponencial, a base tem que ser sempre um número maior que zero, nunca tem base negativa, e também tem que ser sempre diferente de 1, certo? E a minha incógnita, que é o meu x, é um expoente, certo? Depois nós vimos a parte de gráfico, a parte de construir os gráficos, e agora trago para vocês esses exemplos práticos de função exponencial. Acompanhem comigo. Isso acontece, gente, esse primeiro exemplo, com maquinário de empresa, com o próprio carro, ele tem uma taxa de desvalorização, tá? Então, isso acontece muito aí no dia a dia, certo? Vamos lá. Um veículo novo sofre desvalorização de tal forma que seu valor em reais será dado por... Então, aqui, gente, ele fornece pra gente uma função, tá? Essa função é uma função exponencial, por quê? Porque o nosso tempo está em expoente. Então, é igual a 50.000, 0,8 elevado a t, sendo que o t está em anos. Determine na letra A o valor do veículo novo. O que significa isso? Então, quando eu tirei o veículo da concessionária, quanto que ele vale? Para isso, até o enunciado dá uma dica, ó, t igual a zero. Então, coloque aí no lugar do t igual a zero, ok? Para isso, eu venho lá, o valor do veículo em função do tempo é igual a 50.000, né? Vezes 0,8 elevado a t. Como na letra A ele quer t igual a zero, então vai ficar o valor. Quando ainda não tem tempo nenhum que eu comprei esse veículo, é igual a 50.000, 0,8 elevado a zero. No lugar do t, eu substituo por zero, tá? Primeiro, gente, eu tenho que resolver a potência, não se esqueçam disso. 0,8 elevado a zero, todo número elevado a zero sempre é igual a 1. E aí, 5.000 vezes 1, ou 5.000 não, 50.000 vezes 1, dá 50.000 reais. Esse é o valor aí do meu veículo novo, 50.000 reais, certo? Na letra B, ele quer saber o valor do veículo após 2 anos. Então, já estou 2 anos com esse veículo, quanto que ele está valendo, tá? A função é a mesma, não muda. Então, o valor em função do tempo é igual a 50.000, 0,8 elevado a t. Como ele quer saber depois de 2 anos, no lugar do t, eu vou substituir por 2. Vai ficar 50.000 vezes 0,8 elevado a 2. Primeiro, eu vou resolver essa potência, tá? Então, o 0,8 elevado a 2, vou resolver essa potência. 0,8 elevado a 2 é 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8 é 64, sobem 6. 8 vezes 0 é 0, com mais 6, 6. Aí 0 vezes 8 é 0, e 0 vezes 0 é 0. Então dá 6, 6, 4 e um 0 aqui. Tem uma casa depois da vírgula aqui, tem uma casa depois da vírgula aqui, eu coloco essa uma casa aqui, ó, então 0,64. Óbvio, vocês podem utilizar a calculadora para realizar essa multiplicação, ou podemos fazer aqui na mão, olha, 0,64 e eu vou multiplicar pelos 50.000. Para facilitar o meu cálculo, eu já vou deixar esse monte de zero fora aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 0. Só vou multiplicar os 5. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 6 dá 30, com 2 que subiu, 32, sobe 3. 5 vezes 0, 0, com mais 3 que subiu, 3. Eu tenho 2 casas depois da vírgula, então eu tenho que trazer essas 2 casas para cá. Assim, ó, o meu carro, após 2 anos de uso, ele estará valendo 32.000 reais. Isso, gente, acontece muito, né? Quando você tira o carro zero da concessionária, ele infelizmente desvaloriza bastante, certo? O nome disso é taxa de depreciação. Bem, agora, opa, andou errado aqui, eu vou mexer esse arquivo de modo
a trazer para vocês mais um exemplo prático. Olha só, acompanhem aí comigo. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.500. O piso salarial, para quem não sabe, é o valor mínimo que cada pessoa deve receber ao desempenhar aquela função, ok? Propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho, a expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é... Vamos pegar minha caneta marca-texto, olha só. ST igual a 1.500, abre parênteses, 1,3 elevado 1,03 elevado a t. Por que que isso daqui é uma função exponencial? Porque o meu prazo, que é o meu tempo, a minha incógnita, é um expoente. Aí ele diz o seguinte, ó, de acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço. Então eu venho lá, ST é igual a R$ 1.500, 1,03 elevado a t. Ele está dizendo que essa pessoa já trabalha 2 anos nessa empresa. Qual deverá ser o salário dela? Então, no lugar do tempo, eu vou substituir por 2, tá? Então, vai ficar assim, ó, o salário após 2 anos é igual a R$ 1.500, 1,03 elevado ao quadrado. Pessoal, não esqueçam, primeiro, eu vou sempre resolver essa potência. Não tem problema se usar calculadora, tá? Não tem problema, fiquem tranquilos. Então, eu vou utilizar a calculadora aqui sem problema algum. 1,03 vezes 1,03. Essa potência aqui, ó, vou anotar todas as casas, deu 1,0603, tá? Agora, para saber o salário dessa pessoa, é só multiplicar a resposta da potência por 1.500. Então, ó, coloquei igual aqui, vezes R$ 1.500. Então, após 2 anos que ela estiver trabalhando na empresa, o salário dela é de R$ 1.591,35, ok? Outro exemplo prático de função exponencial. E para finalizar este vídeo, eu vou deslocar aqui para o nosso terceiro e último exemplo prático. Ele diz assim, ó, suponha que uma pessoa tenha ingerido 80 miligramas de um medicamento. Isso também é tema de Enem quase todos os anos, lá em Química, tá? Para o tratamento. E que na bula havia a informação de que o tempo de meia-vida era de 3 horas. O que significa isso? O que significa isso? Bem, o que significa isso, esse tempo de meia-vida? Após 3 horas, a metade do que foi ingerido ainda está no seu organismo, né? Então já aconteceu essa absorção, aí metade já está absorvido pelo seu organismo. Isso é o tempo de meia-vida. Assim, a expressão que relaciona a quantidade desse medicamento em miligramas presente no organismo e o tempo decorrido em horas é igual. Então, ele deu pra gente a expressão. Ele diz assim, ó, então, medicamento, tá? É igual a 80. 80 é o quanto a pessoa ingeriu. 0,5 é porque é o tempo de meia-vida, né? Então, é metade, o meio é da metade de t elevado a 3. Por que 3? Porque é o tempo de meia-vida tá aqui, ó. Era de 3 horas, tá? Determine, letra A, a quantidade de medicamento presente no paciente após 3 horas. Então, o T igual a 3. Então, aqui é isso na letra A. Após 3 horas, quanto que tem aí do medicamento presente no seu organismo? Por isso que é tão importante, gente, tomar o medicamento na hora correta que o médico está mandando. Porque após, por exemplo, o medicamento que deve ser tomado de 8 em 8 horas, após 8 horas ele já não está mais fazendo efeito no seu organismo. O seu organismo já absorveu aquela medicação, ok? Então, por isso é importante. Então, medicação em função do tempo é igual a 80, 0,5 elevado a t sobre 3, ok? Na letra A, ele pede para que o tempo seja 3. Então, após 3 horas, quanto do medicamento lá está presente no organismo do paciente? Então, medicamento, no lugar do t, eu vou substituir por 3. Isso é igual a 80, 0,5 elevado a 3 sobre 3, tá? 3 dividido por 3 dá 1, tá? E aqui, ó, 1.
Eu vou só deslocar um pouquinho aqui o meu arquivo, bem pouquinho, para não perder as minhas informações. A quantidade de medicamento após 3 horas é igual. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, qual é a metade de 80 miligramas aí? 40 miligramas, ok? O que significa isso? Após 3 horas, no seu organismo, só tem metade do que você ingeriu de medicação, ok? E aí, para finalizar, ele pede na letra B a quantidade de medicamento presente no organismo do paciente após 6 horas. Então, ele tomou aquele remédio após 6 horas, quanto que ainda tem daquela medicação agindo e fazendo efeito no seu organismo, tá? Venham lá. Medicamento, em função do tempo, é igual a 80 vezes 0,5 elevado a T sobre 3. Medicação, no lugar do T, vou substituir por 6, vai ficar 80 vezes 0,5 elevado a 6 dividido por 3. Aqui é uma fração, tá? Dividindo 6 por 3, eu encontro 2. Primeiro eu vou resolver a potência, igual aquele primeiro lá do carro, tá? Então, eu vou fazer meio vezes meio. Lá eu fiz a continha. Se vocês não quiserem, pode utilizar essa calculadora sem problema algum, tá? Então, pega aí a calculadora de vocês. A minha não está indo, mas já vou conseguir aqui abrir. Isso. Então, faz lá, 0,5 vezes 0,5. Dá 0,25, tá? Essa potência aqui. 0,25. E aí, é só multiplicar 80 por 0,25, ou seja, 20 miligramas, tá vendo? O organismo está absorvendo a medicação e é por isso que há necessidade, quando o médico passa o horário, de fazer seguir essa programação certinha. Ok? Para que o seu organismo não deixe de fazer efeito, né? Para que aquela medicação não deixe de fazer efeito, ok? Então, aí após 6 horas, a gente tem 20 miligramas do medicamento aí agindo no nosso organismo, ok? Então, são exemplos práticos que aplicam-se aí a função da função exponencial. Deixem um like, ativem o sininho e até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.